O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher, de nome Marta, recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E é com grande alegria que nós então hoje nos reunimos para juntos celebrar a Palavra de Deus nesse 16º domingo do tempo comum. E é muito interessante porque o nosso ano litúrgico, ele é acompanhado, ou seja, tem uma sequência as leituras. No domingo passado, nós então ouvimos, naquela passagem intitulado Bom Samaritano, Jesus respondendo a um mestre da lei a pergunta que cada um de nós também fazemos, seja para as pessoas, seja com Deus ou seja para nós mesmos. O que devo fazer para ganhar a vida eterna? E aí então Jesus nos ensina o grande mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí nós podemos perceber que, ainda assim, esse mestre da lei quer saber quem é o próximo, e aí entra a parábola do samaritano. E assim então, meus queridos amados irmãos, nós podemos perceber que para poder alcançar a salvação, nós precisamos então nos tornar próximo dos nossos irmãos. E aí então a liturgia de hoje, ela vem também com o seu tema central, que vai nos falar então sobre a escuta. A escuta de quê? A escuta de Deus. E quanto o mundo de hoje necessita disso. Mas nós não podemos então deixar de também observar que a liturgia de hoje vai nos falar da acolhida e a hospitalidade. Então, tudo isso é fundamental para que nós possamos então nos tornar próximos dos nossos irmãos. Primeiramente, ouvir as pessoas. Também acolher, para que nós possamos então ser hospitaleiros para com eles. E aí nós podemos então perceber o quê? Que a nossa realidade como que muda, ano após ano. Se nós pegássemos então, não que a gente seja de muita idade, mas a gente vai fazendo uma leitura da nossa vida, da nossa história. Nós então percebemos na época, por exemplo, dos nossos pais, nossos avós, que era fundamental esse termo da acolhida das pessoas. Quando, por exemplo, alguém na época de férias, mês de julho, a qual nós estamos vivenciando, alguém então tirava férias e vinha passar um tempo na sua casa, a pessoa ficava louca. Ia lá, comprava toalha, comprava lençol novo, travesseiro, tudo isso para quê? Para acolher bem as pessoas. Para que ela então, mesmo estando longe de casa, ela pudesse sentir-se ali acolhida e como se estivesse na sua própria casa. E para acolher não é somente também esses objetos necessários, mas a escuta, ouvir aquilo que as pessoas têm a dizer. E é interessante porque eu costumo dizer para as pessoas, Deus nos criou e nós temos 2 ouvidos e uma boca, mas parece que tem gente que tem 2 bocas e um ouvido, Fala mais do que ouve. Então nós precisamos reeducar-nos para que nós possamos nos tornar próximos das pessoas, ouvir. E olha, ainda mais nos dias de hoje e atravessando esse tempo de pandemia, o quanto isso se faz necessário. As pessoas, por exemplo, na época da pandemia, todo mundo aglomerado em casa, mas com certeza
porque não sabem dialogar, não sabem ouvir, ficam em casa, cada uma, né, no seu celular, assistindo ali, né, seja qual for a série que estão na televisão, seja a música, enfim, mas as pessoas não dialogam, as pessoas não escutam umas às outras. As pessoas estão em casa, mas como se estivessem sozinhas, solitárias. E nós não podemos viver assim, porque nós precisamos de fato retomar isso que é fundamental para a existência do ser humano, o diálogo e de alguém que escute a gente. E aí então a liturgia de hoje, ela nos propõe, nos apresenta algumas leituras que nos ajudam nessa nossa reflexão. A primeira leitura vai falar então de Abraão, que estava então ali, né, tranquilo, num dia de sol, muito calor, muito quente. Mas de longe ele então observa 3 homens de pé perto dele, e assim que viu, o que ele fez? Correu ao encontro. Se fosse nos dias de hoje, as pessoas corriam na pessoa, né? Dos 3, para não acolher. Mas aqui, Abraão, que é o nosso pai da fé, ele correu ao encontro das pessoas para poder acolhê-los. E como então se deu essa acolhida de Abraão? Olha, e é interessante também um fato, porque diz aqui que são 3 homens. E quem são esses 3 homens? Aqui não traz para nós o nome das pessoas, mas também isso não importa para nós. Mas é interessante como Abraão se dirige para esses 3 homens. Olha só, tratando no singular. Singular é uma pessoa só, né, que a gente trata. Meu Senhor. Devia ser meus senhores, né? 3 pessoas. Mas aqui ele trata com o meu Senhor, uma única pessoa. E alguns padres da igreja, ao poder então estudar esse trecho, né, da Sagrada Escritura, viram então aqui já essa presença de Deus que se dá através da Trindade, que vem visitar então Abraão. E aqui então torna a dizer, não é importante isso para nós, mas a maneira como então Abraão, ele de fato se dirige a essas pessoas acolhendo, né? E ali então ele diz, olha, se ganhei a amizade de vocês, sem conhecer, hein? Se ganhei a amizade de vocês, peço que prossiga a viagem, mas antes, façam uma pausa. Tome aqui um café, alimenta, vou lavar os pés, para que vocês possam então retomar a viagem de vocês, tranquilo, calmo e principalmente, né, saciados. E é isso então, foi bem acolhido pelas essas 3 pessoas, que então disseram, olha, faça como então tu dizes. E ali o que ele faz? Vai correndo, e olha que interessante, aqui nós temos 2 pessoas também, Abraão, e agora ele vai correr ao encontro de Sara, a sua mulher, que estava onde? Com certeza trabalhando, preparando as coisas de casa, né? E ele então se dirige a ela, se não bastasse o que tinha para fazer, vai dizer, olha, assa aí 3 pães, pega a melhor farinha fina, né? Assa alguns pães e nós vamos preparar aqui um banquete para que esses senhores possam então se alimentar e prosseguir a sua viagem. Sara não diz, olha, nós temos que ir no mercado buscar, né? Hoje nós temos que pedir, a gente não tem dinheiro. Não, pelo contrário, o que tinham colocaram à disposição para poder saciar e acolher essas pessoas. E assim mostra para nós o quê? Que esse deve ser o perfil de nós também enquanto cristãos. Essa acolhida é fundamental na vida das pessoas. Quantas pessoas de hoje, né, não têm o que comer e tantas outras coisas não tem, mas se você apenas acolhe, se você apenas escuta essa pessoa, ela já sai dali satisfeita, já sai dali com um semblante até diferente. E é triste porque nós estamos numa realidade que não é fácil também a acolhida. As pessoas chegam batendo em casa, né? Você não sabe quem que é, o que vai fazer, porque hoje nós temos de tudo nos dias de hoje. Temos pessoas que vão lá, né, buscar alimento para vender, para comprar drogas. Temos pessoas que realmente estão passando necessidade. Mães que estão aí com os filhos precisando de leite, né, em casa. Nós temos também pessoas que aproveitam a oportunidade para poder adentrar a casa e ali saquear ou roubar a casa da pessoa. Então nós, enquanto cristãos, precisamos pedir a Deus sempre que nos dê o discernimento para que nós possamos saber quem de fato, né, nós
podemos fazer o bem, acolher, ajudar, de acordo com a necessidade a qual então ele está necessitado. E assim estaremos também vivenciando, né, assim como Abraão, que depois matou um animal, assou, entregou, eles então se fartaram, se alimentaram. E olha que interessante o finalzinho dessa primeira leitura. Não que nós sejamos merecedores de nada, porque se Deus então for olhar aquilo que nós merecemos, não merecemos nada. Mas Deus quer nos gratificar, Ele quer então nos ajudar. E olha só, então, o desfecho dessa primeira leitura. O homem então vai perguntar: onde está Sara, tua mulher? E um deles disse, olha, ou melhor dizendo, Abraão respondeu, né? Ela está em casa, né? Lá preparando as coisas. E aí então ele responde, olha, voltarei sem falta no ano que vem, por este tempo, e Sara, tua mulher, já terá um filho. E o que tem a ver isso? Ora, o sonho de Abraão, assim como os judeus, né? Os judeus, então, eles almejavam o quê? Ter terra para poder plantar, cultivar, né? E se alimentar, é claro. E também ter uma descendência longa, para que pudesse perpetuar o nome do pai e das famílias, né? Então era o desejo de Abraão, só que Abraão, já de idade avançada, não tinha filho ainda. E com essa acolhida, Deus então lhe dá, né, como graça, ser o pai de um filho, que no ano que vem, com certeza, quando ele voltou, já havia nascido. O filho de Sara e Abraão, que já eram de idade avançada. Então, meus queridos amados irmãos, a graça de Deus então se faz presente, porque quando nós ajudamos um próximo, seja um irmão necessitado, é o próprio Deus que nós estamos ajudando. É Ele que está presente na pessoa do irmão. E quando nós então realizamos isso a um desses pequenos, o próprio Jesus diz, né? É a mim que tu fizestes. Então, que nós possamos de fato buscar viver essa acolhida, a hospitalidade e principalmente ouvir aquilo que então as pessoas têm a nos dizer. Porque quem sabe Deus nos coloca uma palavra no nosso coração, em nossa boca, que nós possamos então direcionar e seja de fato ali, né, palavras que edifiquem, ajudem e consolem as pessoas. É assim que nós vamos então construindo a nossa morada no céu, como o salmista de hoje nos convida a rezar, né? Senhor, quem morará em vossa casa? E a resposta nós sabemos que faz parte até de uma canção, né? Quem tem as mãos limpas, o coração puro, que não é vaidoso, que vive a caridade, o amor. É esse que vai então ali, de fato, estabelecer a sua morada diante de Deus. E quando nós de fato vivemos a hospitalidade e a acolhida, nós então estamos vivenciando tudo isso e construindo, torna a repetir, a nossa morada nos céus. E aí nós podemos então ir para o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, ele então está totalmente em sintonia com a primeira leitura. Olha só, Jesus, só recordando, está a caminho de Jerusalém. Lá em Jerusalém, então, ele vai ser entregue nas mãos dos mestres da lei, dos fariseus, e vai ser morto, né? Mas no terceiro dia vai se ressuscitar. E nesse caminho, nesse itinerário, a cada domingo nós temos a oportunidade de nos enriquecer com os ensinamentos de Jesus. E hoje, então, ele entra num povoado e certa mulher, chamada Marta, recebe ele em sua casa. Olha só, mais uma pessoa hospitaleira. E aí, então, ela tem uma irmã chamada Maria, e Marta e Maria nós sabemos que quem são, né? São os amigos de Jesus. E aqui falta um personagem, que é Lázaro, que é também irmão de Marta e Maria, a qual o próprio Jesus depois, né, vai chorar da sua morte. Mas hoje está apenas Marta e Maria. Marta convida Jesus e Jesus entra na casa dela. E aqui também é fundamental a gente perceber o que nessa liturgia de hoje? Que Deus sempre quis e quer estar presente na vida de cada um de nós. E principalmente na família da gente. O próprio livro do Apocalipse vai dizer, olha, eis que estou à porta e bato. Se abrir, entrarei e cearemos juntos. Iremos preparar um grande banquete e cearemos juntos. Então Deus quer sempre ser acolhido. E ainda mais quando ele encontra um convite, é claro que ele vai. Não importa se a pessoa é uma pessoa direita, se é uma pessoa que faz coisa errada, não importa.
Deus está presente na vida de todos aqueles que abrem o seu coração, né? Porque a morada que Deus quer de fato habitar é no coração de cada um de nós, é na vida de cada um de nós. Não basta somente estar na casa, né? Muitas casas, infelizmente, tem lá, né, uma imagem bonita, né, de Jesus, um quadro do Sagrado Coração, a palavra de Deus. Tudo isso nos remete o quê? A Deus, sim. Mas quando você olha para a vida das pessoas, na casa da pessoa, o relacionamento não é um relacionamento de Deus, né? Porque as pessoas não dialogam, brigam, xingam, não se perdoam. Então Deus quer estar no coração, porque quando Ele está no nosso coração, Ele consegue então também agir na nossa vida. E nós não teremos então um desentendimento na nossa casa de fato será a igreja doméstica. E aí voltamos então para o Evangelho. Marta então acolhe Jesus, Jesus entra na casa e olha que interessante. Marta estava ocupada com muitos afazeres, enquanto Maria, sua irmã, ela está sentada nos pés de Jesus. E aquilo, é claro, vai provocar em Marta algo que não é tão bom para ela. Por quê? Ela fica irritada, porque ela está ali se matando em fazer as coisas para poder acolher bem Jesus. Com certeza ela está lá buscando, né, fazer um assado gostoso, um café, uma bebida que de fato ali possa também oferecer, né, para Jesus. E além da casa que precisa dos afazeres, que tem que limpar, que tem que organizar tudo, ela está ali preocupada com isso. Enquanto Maria, então, ela senta aos pés de Jesus e fica ali, então, só ouvindo aquilo que Jesus tem a dizer. E olha só o que Marta diz. Ela, ocupada com muitos afazeres, chega até Jesus e diz: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela venha me ajudar. Olha que interessante, né? Marta, então, aquela pessoa preocupada em fazer as coisas, preocupada com os afazeres, com aquela correria, agitação. E se nós pararmos, então, para poder, então, fazer uma releitura também da nossa vida, será que nós também não somos como Marta? Principalmente as mulheres, né? Que tem também, além de todo o serviço da casa, preocupações. Será que nós também não temos essa mesma atitude? Será que nós paramos ali para poder então ouvir Jesus? Então, muitas vezes nós achamos que Marta é a pessoa errada na história, mas precisamos entender esse texto. Então Jesus, olha só o que ele diz, olha, o Senhor, porém, respondeu: Marta, Marta. E quando a palavra de Deus chama a pessoa por duas vezes, se prepara, né? É que nem a mãe quando chama o filho pelo nome completo, é que nem quando fala o marido, vixe, aí segura que lá vem bronca, né? Olha só outros personagens, Samuel, é Deus chamando, né? Samuel. Nós temos também Saulo, por que me persegues? Então sempre quando repete duas vezes o nome da pessoa, é uma vocação, é uma missão a qual Deus tem para com a pessoa. E assim não foi diferente também com Marta. Tu te preocupas e anda agitada por muitas coisas, porém somente uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. O que Jesus quer dizer com isso? Que Marta está errada? Tem que deixar a casa bagunçada, não precisa cozinhar nada, pede lá no iFood, né? Hoje em dia. Não é isso que Jesus está dizendo. Está dizendo o seguinte, que nós, então, enquanto seres humanos, precisamos então, ora ser Marta, ora ser como Maria. É isso que Jesus está dizendo. Agora, muitas pessoas pensam que não, eu não posso ficar agitada. Olha que interessante, a carta de São Paulo aos Tessalonicenses tem 2 livros. No primeiro livro, na carta aos Tessalonicenses, as pessoas com a vinda de Jesus, que eles esperavam que iam ser breve, muitos deles cruzaram os braços e estavam esperando a vinda de Jesus e não trabalhavam. E aí a segunda carta, Paulo vai responder o seguinte, olha, tudo bem, aquele que não quer trabalhar também não deve comer. É simples isso. Ou seja, nós precisamos então trabalhar, mas também precisamos parar. Faz parte da vida do ser humano. É por isso que, hoje mudou muito, né, a nossa história, e principalmente aqui na nossa região.
Porque a nossa cidade sempre, o grande ABC em si, sempre foi conhecido por ser o quê? Um polo industrial, né? Só que hoje em dia as indústrias estão indo embora. Muitas delas estão indo embora, já foram, estão indo. E com isso cresceu o quê? O número de comércio. O nosso grande ABC hoje é um centro comercial também. Não é mais industrial. Temos indústria sim, mas em menos proporção do que antes. E com isso mudou o quê? Ora, as pessoas já não têm mais um dia de folga. Ou quando tem, não é o domingo que é o dia do Senhor. Então as pessoas também nessa ânsia, nesse desejo de ganhar dinheiro, muitas delas não param, não descansam, fazem sempre hora extra, fazem um outro trabalho. E com isso, então, nós deixamos o quê? Nós deixamos de parar para ouvir o Senhor. E nós precisamos, não somos máquinas que então pode trabalhar constantemente. Mesmo máquina precisa de uma revisão, de uma manutenção. E nós não, vamos vivendo de qualquer jeito, trabalhando nessa correria, nessa agitação, e nós esquecemos da nossa parte de sermos como Maria. Então, meus queridos amados irmãos, o Evangelho de hoje, Jesus mostra para nós como nós devemos ser enquanto cristãos, enquanto pessoa, enquanto ser humano. Devemos então fazer a nossa parte do trabalho, sim, é necessário, mas também precisamos parar para poder ouvir aquilo que Ele tem a nos dizer. Porque como eu vou fazer a vontade de Deus se eu não escuto Ele? E olha, que o silêncio nos dias de hoje, como é difícil para as pessoas, né? Tem pessoas que chegam em casa, já ligam o rádio porque é barulho, precisa de alguma coisa. Ou liga a televisão, para ouvir algum canal que vai passando lá e vai fazendo as coisas. Agora, por que não o silêncio? Ora, o silêncio permite que a gente então adentre o nosso ser, e adentrando o nosso ser nós vamos perceber que nós não somos aquilo que a sociedade molda como modelo para nós. Um tipo de homem, de mulher que nós devemos ser. E nós vamos então, e muitas pessoas que não têm uma estrutura na fé, elas então entram em depressão, elas então perdem o sentido da existência. Por quê? Deixaram de lado aquilo que realmente nos preenche, aquilo que realmente dá sentido à nossa existência. E aí então buscam o barulho, porque é uma fuga dessa realidade que eu sei que está dentro de mim, mas que eu não vejo, então eu vou vivendo de qualquer forma. E nós não podemos ser assim, precisamos novamente reorientar a nossa vida, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e precisamos viver como tal, para que assim então nós possamos acolher as pessoas, escutar as pessoas, ser hospitaleiro com as pessoas. E assim nós poderemos com certeza mostrar para o mundo que nós cremos em um Deus, não somente com palavras, mas principalmente com atitudes. Que Maria Santíssima, a mãe de Jesus Cristo, que também é a nossa mãe, ela que acolheu Jesus no seu ventre e gerou a vida e deu vida a Jesus, que ela nos ensine também a percorrer o mesmo caminho, gerar Jesus na nossa vida, não no nosso ventre, porque isso ela já fez, mas em nossas atitudes, para que assim nós possamos então apresentar ao mundo aquele que dá sentido à existência do ser humano, aquele que realmente nos faz a entender e compreender o quanto é importante os valores dos seres humanos, e que nós precisamos voltar a essa origem, porque senão nós vamos continuar nesse mundo desenfreado, nesse mundo onde as pessoas então ali não se valorizam, as pessoas então não têm o temor de Deus, e o resultado é violência, é brigas, é conflitos, é guerra, é tudo isso que nós estamos presenciando. Então que a graça de Deus nos ajude a podermos viver e colocar em prática tudo isso que a sua palavra hoje dirigiu e dirige aos corações de cada um de nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E vamos então nesse momento renovar a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia.